E aí, vamos mergulhar hoje numa proposta bem interessante da Caspa Research, que busca resolver um dos maiores nós da escalabilidade em blockchain, os programas verificáveis e componíveis. A ideia é bem ousada, então vamos lá entender como funciona. Para começar, a gente precisa entender qual é o problema que essa arquitetura toda quer resolver. E o nome desse problema é fragmentação. A grande questão é a seguinte, né? Os rollups de camada 2 foram criados com a promessa de escalar as blockchains, de dar mais vazão. Mas na prática, por que eles acabam, na verdade, dividindo tudo em pedaços? E a própria pesquisa da Caspa dá uma pista bem direta. A citação diz que o incentivo de um rollup é vencer tudo e permanecer como uma única entidade parasita. Ou seja, eles não têm nenhum estímulo para conversar entre si, para colaborar, cada um por si. E o resultado disso? A gente chama de roll-up lock-in. É quando a liquidez e os próprios usuários ficam presos em ecossistemas que competem entre si, todos isolados. Fica impossível ter uma experiência unificada de verdade na blockchain principal. Ok, então qual seria a solução da Caspa para esse beco sem saída? A resposta está numa arquitetura totalmente nova, construída em cima de uma coisa chamada Programas Verificáveis, ou VPROGs. Pensa num VPROG como se fosse uma mini máquina virtual ZK, totalmente soberana. Ela tem as próprias contas, a própria lógica e, o mais importante, ela registra o estado dela direto na camada 1, sem intermediários. E o legal é que cada VPROG é um mundo à parte. Ele tem controle total sobre a própria capacidade, sobre as taxas de gás e os custos de armazenamento. Eles são trustless entre si, ou seja, um não precisa confiar no outro para funcionar direito. E a inspiração para isso vem do design de contas da Solana. Agora, o verdadeiro pulo do gato, a grande inovação aqui, é a tal da componibilidade síncrona. É isso que permite que esses VPROGs, mesmo sendo soberanos, conversem entre si de forma instantânea e atômica. O que isso significa? A transação inteira funciona ou ela inteira falha. Não tem meio termo. Vamos imaginar uma operação simples. Ela lê um dado lá no VPROG 1, usa essa informação para mudar um estado e escreve o resultado final lá no VPROG 2. Com a compatibilidade síncrona, tudo isso acontece como uma coisa só. Ou dá tudo certo, ou nada é feito. Essa comparação aqui deixa a mudança bem clara. A gente sai de um mundo de liquidez toda quebrada e pontes super complexas e vai para um mundo de liquidez unificada na camada 1, com interações nativas e instantâneas, e o melhor, sem intermediários para adicionar risco. Mas claro, uma arquitetura tão poderosa assim cria um novo desafio, né? Como é que se lida com a quantidade absurda de dados históricos que isso vai gerar sem sobrecarregar a rede inteira? A pergunta que fica é: se cada coisinha fica registrada para sempre, o estado da blockchain não vai crescer até o infinito, se tornando completamente insustentável? E a solução para isso é um mecanismo bem elegante de poda, que basicamente joga fora os dados de transações antigas de um jeito seguro, sem comprometer o funcionamento da rede. O ponto-chave é o seguinte: numa abordagem normal, uma transação que precisasse de um dado que já foi podado simplesmente falharia. Mas aqui não. Com a poda, a transação funciona, porque ela já vem com uma prova ZK recente que contém o resultado daquele estado antigo. E essa ideia transforma o histórico antigo em obrigações de prova recentes. Na prática, o que isso quer dizer? Que os nós da rede precisam de menos espaço de armazenamento, mas em troca, as transações talvez precisem carregar provas maiores para compensar os dados que foram podados. É uma troca. Para fazer isso funcionar, o sistema usa duas regras principais. A regra delta descarta dados bem antigos com base na prova ZK mais recente daquela conta. E a regra gama, por outro lado, segura por um tempinho os dados que foram lidos recentemente, dando um período de carência antes de podar. Vamos ver um exemplo prático. Pensa num VPROG de empréstimos em DeFi que precisa rolar um empréstimo. Para isso, ele precisa de um estado de 400 rodadas atrás. Bom, a regra gama garante que esse estado não seja podado na hora, permitindo que a rolagem aconteça de forma eficiente, sem precisar de uma nova prova. Bom, é importante lembrar que tudo isso ainda é uma proposta de pesquisa. A ideia é fantástica, mas ainda existem desafios bem grandes pela frente. E uma pergunta feita lá no fórum de pesquisa da Caspa resume bem quais são esses obstáculos. Qual é o maior desafio? É ter provas com baixa latência? É controlar o tamanho dos dados das transações? Ou é padronizar as regras de comunicação entre os VPROGs?
Então, os 3 principais desafios são esses. Primeiro, as provas ZK precisam ser geradas muito rápido para manter as transações baratas. Segundo, o volume de dados que um VPROG precisa mandar para o outro tem que ser bem gerenciado para não criar ineficiência. E terceiro, é preciso ter regras claras para essa comunicação acontecer de forma segura. E o objetivo final de todo esse esforço é super ambicioso: manter os tempos de confirmação das transações próximos da latência de sequenciamento da camada 1 e não da latência de geração de prova, que é bem mais lenta. É um salto gigantesco. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que é a que realmente importa. Será que a componibilidade nativa pode finalmente unificar a Web3? A resposta ainda não existe, mas a busca por ela, com certeza, já começou.